Por que que um veículo deve ser inspecionado anualmente e por que todos esses cuidados na hora do abastecimento do veículo? Então, agora nós chegamos num ponto chave, que é a clandestinidade dos veículos com GNV, ou seja, os veículos que têm GNV, mas não estão regularizados, ou seja, eles não passam por uma inspeção anual, né? Quais são os maiores riscos para esta população que não possui o veículo regularizado? O primeiro e mais grave é a explosão. Então, vocês estão visualizando na tela um caso de explosão gravíssimo que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Isso não aconteceu uma, nem duas, nem três. Ocorreram já vários casos, não só no Rio de Janeiro, mas também Ceará e outros estados aí no nosso país, né? Em que o cilindro de GNV, até muitas vezes nem era cilindro de GNV, né? Ele veio a explodir durante o abastecimento do veículo, né? Então, como a gente já explicou para vocês, o GNV está a alta pressão dentro do cilindro de GNV, né? Então, caso este cilindro aqui não esteja passando por um reteste a cada 5 anos, ou se, pior ainda, ele não for um cilindro destinado ao armazenamento de GNV, a probabilidade de ocorrer isso que vocês estão visualizando aí na tela é enorme, certo? Por quê? 200 bar é uma pressão altíssima, se equipara aí a uma pressão, digamos assim, de um míssil, dentro de um cilindro muito compacto. Então a expansão de volume, caso essas paredes aqui do cilindro não suportem, a expansão é abrupta. Então por isso que ocorre a explosão do sistema de GNV, né? Então muito importante, principalmente para a questão do reteste, que é a cada 5 anos, né? Que isso é verificado lá na inspeção veicular. E segundo, não menos importante, é se este cilindro é mesmo um cilindro para armazenamento de GNV, também verificado lá na inspeção veicular. Então, nós estamos registrando aqui para vocês o pior caso para uma instalação de GNV clandestina, né? Então, esse também é um dos motivos para a ANP determinar que todos os ocupantes do veículo devem sair do veículo, porque caso aconteça uma explosão deste porte, né, não vai haver feridos, né, apenas danos materiais, né? Então, fica aqui o alerta, muito importante que o veículo esteja com a sua inspeção regularizada, né, o veículo regularizado e também com a inspeção em dia, né? Porque às vezes o veículo está com um GNV no documento, mas está atrasado, não está com a sua inspeção em dia. Então, fica duvidoso se esse cilindro aqui está com reteste em dia ou não, né? Esse seria o principal motivo, né? Temos também a questão de haver aqui na calota do cilindro, existe algumas inscrições, que é número de série, a sua fabricação, dados de reteste. Temos este selo que identifica a questão da requalificação e quando ele é fabricado, né? Então, infelizmente, acontece em alguns casos de haver a falsificação dessas inscrições, que também são identificadas no processo de inspeção veicular, né? A questão da cor do cilindro, que deve ser amarela de segurança, conforme vocês estão visualizando, né? E também temos a questão de, por um acaso, esse cilindro ter sido exposto a fogo, por exemplo, né? Pode acontecer de o veículo ter sido incendiado, por exemplo, né? E ele possuía sistema de GNV, o cilindro entrou nesse processo aí de combustão, né? No meio desse incêndio. Infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas, né? Pegam esse cilindro, acabam decapando toda a tinta dele, tudo que se danificou durante o fogo externamente, né? E repintam novamente e colocam no mercado para serem instalados nos veículos. Isto é extremamente proibido. O Inmetro
determina a proibição de cilindros que foram expostos a fogo serem reutilizados, né? Por quê? Porque quando um cilindro é exposto ao fogo, as paredes do cilindro de aço, elas ocorrem uma mudança nas moléculas do aço. Com isso, elas ficam menos resistentes do que eram para ser. Então, a capacidade de armazenamento de alta pressão dele acaba não existindo mais. Então, pode acontecer a questão da explosão também, o que é identificado também na inspeção veicular, né? Outros riscos que podemos identificar também nos veículos clandestinos, né? Ele pode estar estar sendo utilizado no veículo um cilindro que foi reprovado lá na hora do reteste. Ou seja, na hora da requalificação do cilindro, lá no teste hidrostático que a convertedora faz, que é o principal teste de segurança, a cada 5 anos, né? Ele pode ser reprovado e esse cilindro pode estar rodando no mercado novamente. Principalmente em veículos clandestinos que não passam por inspeção veicular, né? Outro risco são as questões de danos aos cilindros, que também é identificado tanto na inspeção quanto na requalificação, que é o que vocês têm na tela. O cilindro acabou tendo uma marca aí de disco de corte aqui na parede do cilindro, então você já não sabe mais qual foi a profundidade, qual foi a espessura da parede do cilindro que acabou sendo danificada. Lá na requalificação até eles conseguem identificar, né, a perda de material da parede desse cilindro. Então a capacidade de armazenamento de pressão do GNV já não acontece da mesma maneira. Então esse cilindro é reprovado lá na requalificação e pode estar sendo utilizado num veículo que não está regularizado, porque não passa por inspeção, então não tem um controle em cima dele, né? Outros detalhes também pode acontecer as manutenções indevidas no sistema de GNV. Na tela vocês estão visualizando uma linha de alta pressão que tinha um furo, né? E ali eles preencheram aquele furo com solda, o que é extremamente grave, principalmente para a pessoa que estava soldando aí esse furo, né? Porque expôs ao calor uma linha de alta pressão que passa o GNV a alta pressão, né? Então, não se sabe a resistência mecânica desta solda sobre a linha de alta pressão, né? Então, é totalmente proibido esse tipo de manutenção corretiva, né? Que também é identificado lá na inspeção veicular. Questão de emendas também na linha de alta pressão e outras gambiarras, digamos assim, que vai ser tudo identificado lá na inspeção veicular. Também temos a questão da ventilação, a presença de vazamentos de GNV, né? Em que, digamos que não tenha uma ventilação adequada, um sistema adequado de ventilação, né? Que é composto aqui pelo saco de venteio aqui, que faz esse isolamento aqui do GNV em caso de vazamento. Ele é conduzido por esses dutos corrugados aqui, e aqui embaixo aqui no assoalho do veículo existem 2 furos que nós chamamos de flanges, em que, caso ocorra o vazamento do GNV aqui, ele vai ser conduzido através desse duto e vai sair por baixo do carro no furo. Ou seja, o gás não vai ficar circulando dentro do carro. Com isso, os ocupantes do veículo não vão ser contaminados com o GNV, né? Então, em caso de vazamento, este aqui é um sistema adequado para fazer essa ventilação, para tirar o gás de dentro do veículo, não deixar que ele permaneça dentro do habitáculo do veículo. O que também pode ocorrer, tem pessoas aí que gostam de fumar dentro do carro, por exemplo, de estar ocorrendo um vazamento desse gênero do GNV. Digamos que aqui estivesse rasgado, vai haver uma concentração de gases dentro do carro e a pessoa vai fumar, e o que vai acontecer? Uma pequena explosão, uma grande explosão. Então, também é uma falta de manutenção que pode acontecer, né? Além disso, né, na inspeção veicular, nós verificamos freios, suspensão, estrutura do veículo, a própria queima do GNV e da gasolina para a questão de meio ambiente, né? Então, todos esses itens são verificados, né? E os veículos clandestinos, infelizmente, não.
por incrível que pareça, aparecem alguns casos aí de veículos com problemas de freio, problemas graves na suspensão, até da própria estrutura do veículo se deteriorando. Então, se o veículo não passa aqui na inspeção veicular, esse veículo vai estar rodando aí ainda nas vias públicas sem a devida verificação, sem a devida manutenção, né?